Salvador, o Cristo. Nós sabemos que o nascimento de Jesus ele veio mediante algumas turbulências de dificuldades devido a José não ter observado as profecias ou a palavra que havia sido predita ou falada a respeito do nascimento de Jesus. Todos os profetas diziam que ele deveria nascer em Belém. Porém, José, ele fica na sua terra, que é Nazaré, quando Maria engravida. Chegando os dias para nascer, Deus ele precisa mexer na política da época para que houvesse uma convocação para todos se alistarem ou se apresentarem à sua terra. Agora vai José com a Maria, sua esposa, grávida, perto de dar à luz, viajando uma distância a mais de 100 quilômetros, montado em um jumento, em um calor anormal, fora do normal. Chegando no lugar já na hora de dar à luz, como a cidade estava cheia, a Bíblia diz que não tinha lugar para eles nas estalagens ou nos hotéis da região. Eles precisaram se acomodar em uma manjedoura. E ali naquele lugar nasce o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Daquele dia em diante, foram 33 anos fazendo o que é bom para as vidas. 33 anos servindo a Deus de coração inteiro, servindo a Deus de bom grado, curando os enfermos, libertando os oprimidos. 33 anos em fuga por causa das perseguições. 33 anos acalmando tempestades. 33 anos chamando os discípulos. Nesses 33 anos, ensinando-os como é que eles deveriam servir ao Senhor. Foram 33 anos para poder colocar no coração da humanidade que havia uma nova esperança ou uma nova chance. E dentro desses anos, ele aprendeu com os melhores mestres da época. Com 12 anos de idade, ele é encontrado ensinando ou pregando para os doutores da lei. Aos 30 anos de idade, ele vai ser batizado por João Batista. E ele começa agora o ministério acirrado de pregar a palavra de Deus. Ele vai a um enterro e ele ressuscita o filho da viúva. Ele vai em um casamento e ele transforma água em vinho. Ele vai a uma cidade e cura uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. E no mesmo lugar ele ressuscita a filha de Jairo com 12 anos de idade. Ele vai no tanque de Betesda e cura o paralítico que há 38 anos sofria. Andando pela cidade, ele cura 10 leprosos de uma vez. E só um volta para agradecer. Andando pelas ruas, os cegos vieram até ele. E ele cospe no chão, faz um lobo no mar e coloca nos olhos e cura a cegueira daqueles cegos. Nesses mesmos 3 anos, quiseram matar mais de uma vez, mas ainda não estavam no tempo. E agora com 33 anos de idade, um certo dia ele reúne seus discípulos, depois de ter entrado na cidade, triunfosamente, ele reúne-os para ministrar a última Páscoa. A Páscoa desde o Egito, simbolizando
simboliza saída ou passagem. E ele agora ministra a sua Páscoa. E depois deles comerem a Páscoa, ele pega o pão e dá graças ao Senhor, graças a Deus, e reparte o pão para os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, ou isto é o meu corpo. Quando terminam de comer o pão, ele agora pega o vinho e reparte: isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vocês. E daqui a pouco, quando eles terminam, que eles saem, ele é preso. E nessa prisão, humilhado. E nessa prisão, o colocaram para carregar uma cruz, que segundo estudiosos tinha mais de 100 quilos, a cruz completa. Alguns dizem que ele carregou simplesmente a parte de cima da cruz, para que depois fosse completada com a parte de baixo. Outros dizem que a cruz estava completa, que ele carrega nos ombros. E ele caminha por lugares dolorosos, por caminhos de humilhação. Por onde ele passava, o carrasco o batia. Por onde ele passava, pessoas o humilhavam. Alguns chegaram a dizer: quem é esse que há poucos dias estava curando enfermos e agora está carregando uma cruz? Outros apontavam nele e diziam: é mais um maldito por aí. Outros atiravam-lhe pedras, atiravam-lhe objetos e diziam: este não é digno de nada. Até o momento que chegamos até João capítulo 19, aonde ele está na cruz, pregado e aguardando o momento da morte. E aos pés da cruz, quando ele olha, ele vê Maria, a sua mãe. Ele vê alguns discípulos reunidos perto de sua mãe Maria. A Bíblia diz que estava o discípulo a quem ele amava. Não chega a dizer o nome, mas deduzimos que esse discípulo era João, porque entre os 12 era o que mais tinha intimidade com ele. Era o único que tinha coragem de recostar a cabeça nos seus ombros e de sentir o calor e a sua presença por perto. E quando ele olha para sua mãe Maria, ele diz: mulher, eis aí o seu filho. E ele olha para o discípulo e diz: homem ou discípulo, eis aí a sua mãe. Aos pés da cruz já não havia uma multidão. Antes, quando ele pregava, a Bíblia diz que a multidão que se ajuntava era de 12, 18 mil pessoas reunidas. Em uma vez, ele alimenta 12 mil pessoas, somente fora crianças e mulheres. Outra vez ele alimenta 5 mil de uma vez, multiplicando pão, multiplicando peixes. Quantas e quantas curas no ministério de Jesus foram efetuadas? Quantos e quantos milagres? Quantas e quantas vezes que ele se reúne? Quando seu primo João Batista morre e ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele fica entristecido. Jesus sente a tristeza da perda de um parente. Quem é que não perde um parente tão querido, tão amado, que não vai ficar triste? E Jesus
E depois ele encontra os discípulos andando por cima das águas. E quando ele chega do outro lado, cansado, uma grande multidão o aguarda. Enfermos, doentes, oprimidos, possessos. E a Bíblia diz que ele libertou todos, que ele curou todos, que ele operou milagres na vida de todos. Multidões o seguiam, multidões se manifestavam. Por onde dizia que ele estava, uma multidão ia atrás. Atravessavam regiões, atravessavam cidades, arrodeavam mares, lagos para estar junto com ele. Mas agora a cruz, um pequeno número de mulheres e poucos discípulos estão aos pés dele. Porque a hora do sofrimento revela quem é que está conosco e quem é que não está conosco. Quem são os interesseiros e quem são os verdadeiros. Na hora do milagre, da cura, da revelação, da profecia, na hora da festa, da alegria, a multidão se reúne. Mas na hora da dor, mas na hora do sofrimento, são poucos os que estão ali. E dentre esses poucos, ainda dá para ver que o interesse não é o mesmo. Eles não estavam ali reconhecendo ele como Deus. Eles estavam ali sofrendo por um filho que estava morrendo, por um amigo que estava sendo crucificado, por um profeta que fazia milagres e agora já não ia mais fazer. Aos pés da cruz, esta frase nos remete à presença de Deus. Esta frase aos pés da cruz nos diz a presença de Deus. Antigamente se usava muito essa frase: eu estou aos pés da cruz, eu estou na presença de Deus, eu estou bem perto dele. Hoje quase não se fala isso mais. Mudaram muito o palavreado do crente. Hoje o palavreado vai ter manto, vai ter pulo, vai ter glória, vai ter isso. Mas poucos estão dizendo: quero estar na presença dele. Tem um que diz: na alegria ou na dor eu louvarei ao Senhor. Aqueles que estavam ali, poucos discípulos, sua família, estavam ali reconhecendo ele como amigo e como família. O que eu quero nessa noite chamar a sua atenção é que o Espírito falou comigo qual é o seu interesse em estar na presença de Deus. Qual é o seu interesse em estar perto de Jesus? São as curas que ele faz, a libertação que ele pode fazer, os milagres que ele operou, as portas que ele pode abrir, ou a presença dele como Deus Salvador, como diz aqui no livro de Lucas: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo. Poucos o receberam como Senhor. Como nos dias de hoje, os interesses são aleatórios, os desejos são divididos. Uns vieram para adorar, outros vieram simplesmente por vir. Uns vieram para adorá-lo porque ele é Deus, ele é Senhor, e fora dele não há salvação. Outros vieram pela cura, pelo milagre, pela porta, pelo movimento, pelo pregador, pelo cantor. Nós precisamos estar aqui pela cruz. A cruz registra o dia da nossa libertação. A cruz registra o início da oportunidade, porque na cruz Jesus está dizendo: eu me faço mal no seu lugar. Eu me faço pecador, Jesus
vida para mim e para você. Nós precisamos entender algo que seria impossível, mas vale a pena pensar. Se os judeus recebem Jesus, nós estávamos perdidos. Entenda, se os judeus recebem Ele, nós estávamos perdidos. Nós somos a chance que foi aberta na cruz. Aleluia. Nós somos a oportunidade que iniciou na cruz. Alguns estudiosos comparativistas dizem que a cruz de Cristo é a espada de Deus cravada na terra, dizendo: terra, pecado, maldade, malícia, eu estou presente aqui. A cruz de Cristo está dividindo tempos entre a condenação e a oportunidade. A cruz de Cristo está dividindo tempos entre a maldição e a bênção. E a pergunta é: o que nós fazemos na presença dele? Porque ele está nos vendo. Ele estava na cruz e quando ele olha, ele vê Maria Madalena e a outra Maria, esposa de Clopas, e do lado delas o discípulo a quem ele amava. Deus está olhando para nós e ele está vendo o Claudimar, e ele está vendo o Josué, e ele está vendo o Max, e ele está vendo o Josefinho, e ele está vendo você, e ele sabe o teu nome, conhece a tua história, sabe quem você é, e sabe até o porquê nós estamos aqui. O que é que viemos fazer aos pés da cruz, ou seja, na presença dele? Fique de pé, por favor, que eu quero orar por você. Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Se você puder deixar o seu lugar e vir aqui, ou melhor, todos